João Batista. 24 de junho é dia de São João Batista, um dos personagens importantes do Novo Testamento e que é também um dos homenageados nas festas juninas. Gosto de ler a Bíblia e ver como ela é, apesar de ter sido escrita há milênios, ainda tão atual. Para isso, é preciso apenas refletir sobre o que a história nela contada pode nos dizer. João Batista nasceu de Isabel e Zacarias. Isabel significa mulher pura e verdadeira, aquela que preza pela lealdade. Zacarias, por outro lado, significa lembrado por Deus. João Batista significa aquele que batiza com a graça de Deus. Isabel foi leal à sua fé e Zacarias foi lembrado por Deus, que atendeu a seu pedido de ter um filho. É bom lembrar que Isabel e Zacarias tinham idade avançada quando João Batista nasceu. Trazendo isso para nossos dias, podemos dizer: João Batista, aquele que foi o anunciador do Cristo, é fruto da maturidade da fé. Para sermos anunciadores de Cristo, precisamos ser maduros, não na idade cronológica, mas na fé. Afinal, o mundo prega ainda o olho por olho e dente por dente, a vingança, o ódio, o desamor. Essa é a lei do Antigo Testamento. Cristo, por outro lado, no Novo Testamento, prega o perdão, o amor. João Batista pregava no deserto. Lembremos que o povo hebreu também passou 40 anos, um período, uma etapa de sua vida no deserto. E o que é o deserto? O deserto é se ausentar do agito, do barulho constante, do ter que fazer apenas por fazer, do automatismo. Estar no deserto é parar para refletir, para rezar, para recarregar a bateria, deixando de lado a correria, para que não vejamos apenas a vida passar, mas que tenhamos consciência do que estamos vivendo. Só assim sairemos da escravidão dos nossos hábitos, isto é, nos libertaremos dos nossos vícios e da inconsciência que muitas vezes vivemos. Lembremos que Moisés subiu ao Monte Sinai ou Monte Horebe para se encontrar com Deus. Subir o monte ou a montanha significa elevar-se, ou elevar o pensamento, ou pensar no bem maior, elevar a consciência, pois só assim temos contato com a essência e também com o Criador. Voltando ao nosso personagem do dia, João Batista, lembremos que ele se alimentava de gafanhotos e de mel. Os gafanhotos também são citados como uma das pragas do Egito. E na nossa vida, quais são as nossas pragas? Quais são os nossos gafanhotos? Pode parecer estranho, mas nossas pragas e gafanhotos são os nossos pensamentos. Não o ato de pensar, que é o ato de escolher os pensamentos e de refletir, mas o ato de ter pensamentos aleatórios, aqueles que vêm e vão em nossa mente a todos os momentos, todos os dias. E são milhares de pensamentos diários, dos mais variados assuntos, que vêm como uma nuvem de gafanhotos a preencher nossa mente e a consumir o nosso tempo. Por isso, que quando pequenos, ou seja, quando crianças, por ainda não termos tanto conhecimento, o tempo parecia demorar mais para passar. Pensávamos sobre poucas coisas, poucos assuntos, poucas ocupações e basicamente nenhuma preocupação. Isto é, a nossa mente tinha ainda bastante espaço vazio. Com o passar do tempo, com o acúmulo de conhecimento, tanto conhecimento útil quanto aquele conhecimento totalmente inútil, nossa mente vai sendo preenchida, o espaço diminui e a enxurrada de pensamentos diários nos tira o foco. Passamos a viver na inconsciência, passamos a viver dentro de padrões mentais que nós mesmos formamos, através da repetição de pensamentos sobre os mesmos assuntos. É comum nossa mente esquecer das coisas, ou seja, nós vamos fazer alguma coisa e não lembramos mais o que iríamos fazer. Isso porque estamos com a mente dividida em diversos pensamentos e assuntos ao mesmo tempo. Por isso,
não conseguimos nos concentrar. A falta de foco, a dispersão nos pensamentos nos leva a esquecer. Comer os gafanhotos, como fez João Batista, é deixar de ter pensamentos aleatórios e começar de fato a pensar. E aí, quando fazemos isso e tomamos consciência do que acontece em nossa vida, passamos então a saborear a conexão com o divino, ou seja, sentimos a doçura do mel. João Batista também pregava: preparai o caminho, endireitai as veredas. Ou seja, devemos ter retidão de pensamento, palavras, sentimentos e atitudes. A coerência deve ser uma constante em nossas vidas. João Batista batizava. Batizar significa dar um nome, uma identidade. A água lava, já o fogo transforma. Razão pela qual João Batista dizia que batizava com água, mas que viria alguém que batizaria com o fogo do Espírito Santo. Devemos batizar, identificando nossos pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes, e os lavar, purificando assim com a água. Quer dizer, devemos observar os nossos hábitos para descobrir quais são bons hábitos e quais são os maus hábitos, ou seja, diferenciar as virtudes dos vícios. Mas, para nos tornarmos melhores, precisamos também passar pelo fogo que transforma. E para isso, temos que substituir os vícios pelas virtudes, o que nos tornará pessoas iluminadas e sábias. Essa não é uma tarefa fácil, mas é necessária. Lembremos também que a cabeça de João Batista foi cortada a pedido de Salomé, que havia sido influenciada por sua mãe, Herodíade, após dançar para Herodes. É claro que quando você começar a mudança, a transformação de sua vida, alguns o acompanharão, mas haverá também aqueles que vão pedir a sua cabeça, ou seja, que irão tentar tirar de você essa história de se tornar alguém melhor. Eles irão fazer suas danças de ideias, danças de argumentos. Isso possivelmente acontecerá num primeiro momento, mas depois as pessoas sentirão a diferença, pois você vai passar a parar de julgar, começará a falar a verdade sem magoar, deixará de falar mal dos outros e assim por diante, e se sentirá bem com tudo isso. E assim, em sua nova postura, haverá alegria, a alegria de viver. E essa alegria fará com que outras pessoas sigam o seu exemplo. Afinal, todos buscam a felicidade e o bem-estar. Quanto àqueles que não irão concordar com seu modo de viver, pois ainda estão apegados e acomodados, entenda. Você pode mostrar o caminho, mas você não pode caminhar pelos outros. Cada um faz suas escolhas. Por isso, respeite a escolha dos outros e faça o bem, sem olhar a quem. Se agirmos assim, baseados no amor fraterno, quem sabe, um dia, sejamos transformados de tal modo que possamos dizer como disse São Paulo: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu, o ego, quem vive, mas é Cristo, o amor, que vive em mim. Por ora, façamos como João Batista. Busquemos constantemente o deserto, fugindo do agito da mente, e comamos nossos gafanhotos, eliminando assim os pensamentos que invadem e controlam nossa mente, para experimentarmos então a doçura do mel, ao nos conectarmos com a nossa essência, nos tornando conscientes de que temos em nós a centelha divina. Que a luz e a sabedoria estejam com você e com os que você convive e quer bem.